preciso saber viver. É preciso saber viver. Que linda música! Bom dia, Gaspar! Bom dia, Vale do Itajaí! Muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga, que está em casa, que está no carro, que está nos acompanhando via internet também. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos fazer parte aqui do seu dia por alguns minutos, levando aqui um pouquinho de informação, um pouquinho de conhecimento. Vamos falar sobre literatura, sobre livros. Eu me chamo Marcelo Brick e vamos ficar aqui juntos então, pelos rádios da Rádio Sentinela do Vale, falando um pouquinho mais então sobre assuntos que vão contribuir na sua vida. Contribuir para você melhorar, contribuir, enfim, para que a gente possa ser um pouquinho melhor, né? E você pode participar do nosso programa ligando para aqui, para a Rádio Sentinela do Vale, no telefone 33320783, ou pode mandar também e-mail. É marcelo.brick@yahoo.com.br. Mande sua pergunta e nós iremos fazer um sorteio no final do livro do nosso entrevistado de hoje. E por falar em entrevistado, ele tem um currículo aqui invejável. É professor, é escritor, é apresentador do programa Mundo Melhor do canal Rede Vida. Inclusive, hoje tem programa com ele a partir das 13h30. Possui 2 mestrados, 2 doutorados, mais de 60 obras publicadas, entre eles o Carta entre Amigos, com o padre Fábio de Mello, e os 10 mandamentos da ética, vendendo não apenas aqui no Brasil, mas como também em outros países, né? Publicou seu primeiro livro aos 12 anos de idade. Realmente é um gênio, né? Deputado federal com mais de 500 mil de votos. Ufa! É com imensa alegria, com muita honra, que eu dou as boas-vindas ao meu amigo, o meu irmão, este homem de Deus valoroso, Gabriel Chalita. Bom dia, professor. Bom dia, Marcelo. Um prazer enorme falar com você essa manhã de sábado, falar com os ouvintes aí de Gaspar. Uma alegria muito grande estar no seu programa. Olha, Gabriel, eu que agradeço a sua gentileza, falando aí de São Paulo, né? Mas, professor, a vontade de se dedicar à educação vem desde criança mesmo? Eu comecei a dar aula muito cedo, né? Antes, aliás, de ser professor, eu era catequista. E o catequista é um professor. E eu sempre gostei muito de ensinar e de aprender também. A minha experiência com crianças, eu tinha 9, 10 anos de idade e era catequista já na paróquia que eu frequentava. Certo. E com 15 anos eu comecei a dar aula de matemática numa escola pública em Cachoeira Paulista e nunca mais saí da sala de aula, né? Hoje eu tenho outras atividades, mas para mim, assim, eu exerço o meu ofício com muito amor quando eu entro numa sala de aula e eu vejo o poder que nós professores temos de tocar na alma dos alunos, né? De ajudar esses alunos a perceberem as janelas de possibilidades que eles têm pela frente, pela vida. Então, para mim, a educação é um sonho de vida e é uma consciência de que é o que o nosso país mais precisa. O dia que o Brasil, de fato, tiver uma educação de qualidade, a gente não vai desperdiçar os nossos talentos. Hoje, infelizmente, as crianças que não têm o cuidado que deveriam ter acabam desperdiçando a própria inteligência, né? Isso é uma pena. É verdade, né, professor? E a gente vê que o Brasil é uma potência na economia e somos o 80º no ranking educacional. Quer dizer, é muito triste, né, essa realidade pra gente. Exatamente. Hoje o Brasil é um país rico, a gente vê que é um país respeitado com esse potencial econômico. Nós temos um clima privilegiado, nós temos água. Mesmo agora a gente falando da dificuldade da escassez de chuvas, o Brasil é um país com uma reserva de água impressionante, tem um clima que o mundo nos inveja, né? As reservas minerais que nós temos. Verdade. Hoje é um país que tem um grau de empregabilidade melhor do que já teve no passado, então nós conseguimos equacionar, de certa forma, as grandes questões financeiras do país, sempre precisando melhorar. Agora, quando a gente fala em educação, nós temos que nos envergonhar, né? É uma pena que o Brasil hoje, em rankings internacionais, perca para países com muito menos recursos, né? Como Uruguai, Paraguai, Chile, nem se fale aqui, para falar dos nossos. Mas é preciso uma união de esforços mesmo, de municípios, estados, governo federal e da sociedade. Eu acho que até mais importante do que ações governamentais é a sociedade ter a consciência de que o tema da educação tem que ser o tema da ordem do dia. É verdade. Sem a política educacional, as outras políticas, elas não têm importância, elas não têm significado.
É verdade, né? E melhorando a educação, né, professor? A gente começa a melhorar todo um outro modal, né? Em outras áreas do saber e também do progresso da sociedade, né? Porque você melhora a educação, melhora a saúde. Se melhora a educação, você diminui os problemas de violência, né? Exato. Porque se você cuidar dessa criança, desse adolescente, ele não vai para droga, para violência. Eu gosto muito de uma reflexão do Mandela, quando ele diz que ninguém nasce odiando, né? Para odiar você tem que aprender. Ninguém nasce criminoso, ninguém nasce bandido, tirando pessoas que têm alguns distúrbios, né, de psicopatia e tal. A pessoa não nasce assim. Agora, se ela não é bem educada, os referenciais que ela vai ter na vida são esses. É o líder do tráfico, é a violência, e ela não se desenvolve da maneira que ela poderia desenvolver, né? É uma pena. Eu fico vendo hoje as escolas, né, todos os países que têm uma boa avaliação no PISA, que é a principal avaliação internacional de desempenho educacional, tem escola em tempo integral. E nós estamos patinando nisso ainda. Algumas pessoas falam, mas tem criança rica aqui no Brasil que não tem escola em tempo integral. Ela pode não ter escola em tempo integral, mas ela faz inglês à tarde, faz espanhol, como você, né? Pratica esporte, você que é um grande esportista, né, presidente? O senhor mas também. Vai praticar esporte, né? Então, aí uma criança pobre, ela não tem isso, né? Então, ou você dá condições para ela se desenvolver, ou infelizmente ela acaba ficando sem desenvolver esse potencial que ela tem. Eu tenho trabalhado muito com esse conceito, Marcelo, que nenhuma criança é burra. Não tem ser humano burro, né? Às vezes até o pai, a mãe que está nos ouvindo agora, se engana um pouco com isso. Tem um filho que é muito inteligente, o outro não é. Não é verdade. São estímulos diferentes, são aptidões diferentes, mas ele tem que ter espaço para desenvolver. Então, se a gente não desenvolve aquela criança que poderia falar várias línguas, que poderia ter um potencial, comunicar muito um potencial, acaba não tendo, né? Exatamente. Gabriel, nesse período, teve muita influência de algumas pessoas assim que marcaram a sua vida para essa tua carreira, né, de escritor, de palestrante, de professor? Teve alguma pessoa em especial assim que gostarias de falar aqui pra gente? Olha, Marcelo, eu acho que é algo fundamental na vida da gente, a gente enxergar as pessoas. Então, todos nós temos, assim, grandes oportunidades na vida de aprendermos com as outras pessoas. E a gente pode aprender o tempo todo, né? Você aprende com a pessoa que trabalha na sua casa, você aprende com alguém que está na rua, você aprende com um professor, você aprende com um amigo, você aprende com um pai, né? Assim, meu pai foi um homem incrível, um homem de uma simplicidade imensa, de uma sabedoria que foi crescendo na vida, se desenvolvendo. E eu tinha fascínio, assim, pela forma carinhosa com que ele tratava as pessoas. Eu era pequeno e olhava para o meu pai e eu pensava assim, eu quero tratar os outros assim também. Meu pai era muito carinhoso, muito gentil, não elevava a voz, né? Era muito bonito ver, assim, que era um homem que começou a sua vida de uma forma muito simples, depois virou um empresário, mas ali, né, na loja que ele tinha, como ele era carinhoso com pessoas. Eu tive gente incrível, tive uma freira que foi uma professora minha, irmã Olga de Sá, que era uma mulher de uma sabedoria imensa, o Franco Montoro, governador, né, de São Paulo, que foi assim, um governador que enxergava a beleza da educação, do ser humano, né? E assim, tantas outras pessoas na vida que a gente vai... ontem... A Dona Ermelinda, né? Dona Ermelinda, né, que era uma senhora no asilo. Ontem eu tive a honra de jantar com a Lígia Fagundes Telles, né, que é a maior escritora brasileira viva. E é um privilégio tão grande, né? A Lígia tem 95 anos. E eu aprendo com ela, ver assim, que a idade não é um problema se você se você gosta do que faz. Exatamente. Acho que isso é algo fundamental, né? Para quem está nos acompanhando agora, você tem que gostar daquilo que você faz. Senão você não vai dar certo na sua profissão, na sua vida, na sua atuação, né? É muito ruim a gente conviver com gente que é um peso. A pessoa parece que carrega o mundo, né? Está desanimada. A gente tem que olhar para a gente mesmo e agradecer a Deus pelas possibilidades que a gente tem todos os dias, né, Marcelo? É verdade. Não, olha, Gabriel, a Cora Coralina falava isso, né? Que eu não posso deixar a pessoa vir até mim e sair da mesma maneira, da mesma forma, né? Eu acho que esse é o desafio mesmo, né? De nós, seres humanos aqui, tentar passar por esse período e tentar levar a melhor mensagem possível e deixar o melhor legado possível, né? Exatamente, naquilo que a gente faz, né? Exato. Você esteve comigo em Brasília e é bonito ver, né, como um jovem vereador, presidente da Câmara, a paixão que você tem por Gaspar, pelo seu povo, né?
o respeito, o carinho, você conta com emoção. As pessoas que votaram em mim, eu tenho que retribuir a essas pessoas tudo que elas fizeram por mim. Isso é bonito, a gente vê um político com essa consciência, né? Sabendo assim, você está num cargo, esse cargo não é seu, o poder ele não é bonito porque você vai mandar nas pessoas, pelo contrário, a beleza do poder está em imaginar assim, e agora? O que eu faço que eu posso fazer para melhorar, com esse né? poder que eu tenho, para melhorar a minha cidade, para melhorar as pessoas que precisam de mim, que confiam em mim? Eu acho que a gente tem que incentivar as pessoas a... Aliás, isso é ética, né? Exato. É o cotidiano. Às vezes a pessoa acha que ética é uma coisa do outro mundo, tal. Não, a ética é cumprimentar o outro ali, é não roubar, é não mentir, não enganar, né? Não fazer aquilo com o outro, né, Gabriel? Né? Não fazer aquilo com o outro que você não quer que se faça, né? Para você mesmo, né? Como dizia Aristóteles, né? Exatamente, né? É saber ter essa visão e ter respeito pelas pessoas. A gente precisa disso, né? Acho que isso é fundamental, né, Gabriel? Eu vejo que quem entra na vida pública não é para entrar para destruir o projeto do outro, mas é para construir um projeto de cidade, ou de estado, de país, né? Você que é deputado federal por uma cidade riquíssima que é São Paulo, eu acho que essa é a essência da vida pública da pessoa, né? Entrar no meio sabendo que o poder não é seu, você está ali representando uma comunidade durante um período de 4 anos, mas poder se dedicar ao máximo ali para poder efetivamente mudar aquela realidade, né? Em qualquer lugar que a gente seja, eu acho que esse é o caminho, né? Você pode ser político de uma cidade do interior, você pode ser político na capital do país. Presidente. Sim, mas cada um pode ser presidente da República, pode ser governador, pode ser aquilo que você faz, você precisa fazer com essa consciência, né, de que você não está ali para perversidade, para destruir o outro. Isso hoje é muito comum na política, né? As pessoas querem colocar todos os políticos no mesmo balaio, para achar que todo mundo é desonesto, é incorreto, né? E é muito triste, porque aí você tem enganação, né, dossiês falsos, mentira, e é ruim isso. Agora, eu acho que o povo vai adquirindo uma sabedoria e conseguindo separar o joio do trigo, vendo o que é verdade, o que é mentira, né? E acompanhando. Esse ano a gente tem eleição novamente. É muito importante que as pessoas reflitam, né, em quem elas vão votar e por que elas vão votar nessa pessoa. E depois que votarem, acompanhar a ação, o mandato, como é que ela exerce, se está fazendo bem para a cidade, se está fazendo bem para o Estado. É fundamental, né? A democracia, ela tem imperfeições, mas ninguém conseguiu inventar nada melhor, porque na democracia você não gostou, tira, não vota de novo na mesma pessoa. Exatamente, né? Essa é a nossa possibilidade, né? Gabriel, falando ainda um pouquinho de política, quero dizer aqui para os nossos ouvintes que eu estou falando com Gabriel Chalita, deputado federal, foi candidato na última eleição à Prefeitura de São Paulo, fez uma expressiva votação, mas tem uma vida dedicada à educação belíssima, né? Então, professor, nessa linha ainda da política, adentrar na vida pública, teve alguma inspiração de alguma pessoa em especial, né? Até porque o senhor foi vereador com 19 anos, de Cachoeira Paulista, na sua cidade natal, presidente de Câmara, depois saiu novamente vereador, sendo o mais votado do Brasil, e depois a deputado federal com mais de 500 mil de votos, né? Quase 1 milhão de votos, depois saiu a Prefeitura de São Paulo. Teve essa carreira realmente em ascensão que o senhor tem. Existe alguma pessoa que o senhor dedica a ela ou que se inspirou? Quando eu conheci o Montoro acabou me abrindo essas portas, né, da política, insistindo muito que eu entrasse na política. Eu confesso que a grande paixão da minha vida não é a política, né? Eu gosto da política, acho que é um instrumento que você tem para ajudar as pessoas, para fazer o bem. Mas assim, se me perguntarem assim, como eu me enxergo aos 90 anos de idade, né? Político, deputado ou professor? Professor. Né? Professor, eu quero, se Deus quiser, se Deus me der esse privilégio de viver muito, eu quero morrer dando aula, né? Porque é o que me realiza mesmo. A política, ela é um instrumento que você ajuda as pessoas, mas a gente vive uma época em que a política está muito desgastada, né? Então é muito difícil você limpar a política. Às vezes eu me sinto um pouco, por mais entusiasmado que eu seja, você fica desanimado, né? De ver outros políticos, de ver o que as pessoas fazem, de ver como o povo é enganado. Agora, eu sou um estimulador de que outras boas pessoas entrem para a política, porque se a gente ficar olhando a classe política e falar, olha que tragédia que está isso, verdade, e as pessoas não entrarem, não melhora, né?
Agora, quem entra, você também sabe disso, você é político, tem que ter muita coragem, porque é muita mentira, muita demagogia, muita enganação. O Brasil hoje, ele sofre, né, uma doença política muito ruim. Não dá para um país ter mais de 30 partidos políticos. Não tem tanta ideologia assim, né, professor? Ideologias, né? Isso é muito ruim, porque você vai... às vezes eu chego no Congresso em Brasília e se vota quase nada, né? Então você tem uma sensação de frustração, certo, de ver quantas coisas poderiam ser feitas e tudo é muito lento. Como há essa sensação na justiça, eu sou advogado também, e eu vejo que a justiça ela é um instrumento tão importante para minimizar atrito entre as pessoas, e às vezes a pessoa que gostaria de ter os seus direitos, né, resguardados pela justiça, fica desanimado, porque demora tanto que quem está ali, né, pleiteando algum benefício morre e não recebe. Eu acho que há muita coisa a ser feita, né, Marcelo? Claro. Cada um tem que descobrir um pouco a sua vocação, e qualquer que seja a sua vocação, fazer bem feito. Fazer com muita ética, né, Enfermeiro, professor? ele um bom enfermeiro, ele ameniza a dor da pessoa que está ali no quarto de hospital, por um jeito, por um carinho, um taxista, uma pessoa que está limpando a cidade. Eu dizia muito isso quando eu era secretário de Educação, né, do Estado de São Paulo. O diretor da escola tem a mesma importância que os serventes da escola. Claro. Cada um ocupa um papel e os dois são importantes para a escola. E os dois têm que se respeitar. Isso é um valor que eu tenho de vida, né? Eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas a refletirem na sua conduta diária. Não é nada extraordinário, mas é no dia a dia. Mas é no cotidiano, né, professor? São sentimentos, são atitudes muito simples que a gente consegue realmente mudar uma realidade, né? Basta acreditar, basta ter ética, né? Exatamente. Professor Gabriel Cholita, foram mais de 60 obras publicadas, é isso? Exatamente. Alguma preferida? Alguma que fica do lado ali da cabeceira da cama? Cada livro é um filho, Cada né? livro Então, é um se você filho. preferir um, o outro fica chateado. Mas eu fico muito feliz de saber que agora foi relançado um livro meu que chama o livro das Mulheres de Água. Saiu um novo, que é o livro dos valores para a criança, que é um livro muito legal, né? Que ajuda os pais a refletirem sobre a ética cotidiana, sobre respeito, amizade, trabalho, honestidade, valor. E foi relançado agora um que chama Mulheres de Água, que é um livro que já foi até objeto de um espetáculo com a Bibi Ferreira, né? E que eu gosto muito. Então eu estava relendo esse livro porque eu dei algumas entrevistas para falar do livro. E é tão legal porque o ofício de escritor também é um ofício de quem observa, de quem conversa, né? Então esse Mulheres de Água conta histórias de mulheres, né? A primeira história é uma mulher que se achava muito feia, meio gordinha, né? Tinha problemas com ela mesma, ficava meio isolada, até que um dia ela conhece o homem da vida dela, né? Ela tinha até vergonha. Todos os homens que ela se aproximava, ela fazia um monte de pergunta. Quando ela era muito tímida, a forma de vencer a timidez era perguntar demais. E aí os homens se afastavam dela, ficavam com medo dela. Aí esse consegue, né, entrar naquela barreira, e aí eles se casam. O conto chama 4, né? Ela vai falando sobre 4 coisas. E ele vai para uma viagem de avião com o filho. E tem uma queda, né, no avião, e ela espera que eles tenham sobrevivido. É uma história, ao mesmo tempo, de muita dor, né, e que ali tem uma esperança, porque ela está grávida ainda. Aí o segundo conto é de uma mulher que, o nome é Gorete, porque ela gorava tudo, né, cada uma, e eu fico lembrando, assim, fiquei pensando, como é que ele escrevia esses livros? De onde que vem tanta inspiração, assim, né? Alguém que você observa, você está no metrô, você olha uma pessoa, alguém conta uma história para você, né? É tão gostoso porque Paulo Freire dizia uma coisa bonita do professor, Marcelo, que vale para todo mundo, né? Quando perguntaram para ele qual é a primeira característica, a principal característica que tem que ter um professor, o Paulo Freire dizia assim, olha, o bom professor é aquele que gosta de viver. O bom escritor também é aquele que gosta de viver. Um bom ser humano é aquele que gosta de viver. Você acorda, o ato de você tomar banho, tomar café, é um prazer, experimentar cada momento da vida com prazer, né? E o escritor, ele se alimenta de histórias, do que ele observa, do olhar poético que ele tem. Às vezes você vê uma cena ali, eu tenho um livro que chama O Sol Depois da Chuva, e eu estava num lugar, né, em Angra dos Reis, e eu vi um menino numa canoa. Eu falei, nossa, imagina se esse menino trabalhasse atravessando gente. E se ele se apaixonasse por uma pessoa... E aí criei uma história inteira, em cima daquela cena ali, numa canoa, no cotidiano.
Professor, nós temos 2 livros, né, assim que teve uma repercussão, imagino eu, mais nacional, que foi juntamente com o padre Fábio de Mello, né, o Carta entre Amigos 1 e o 2, né? E essa amizade aí, como é que... Conta um pouquinho pra gente. O padre Fábio é um homem que tem uma espiritualidade muito bonita, né, um poeta do Evangelho. E eu conheci o padre Fábio no programa, quando ele tinha um programa na Canção Nova. Eu não Aberto, conhecia, né? Ele, quando chamava Quarta Viva. Quarta Viva ainda. Aí ele pediu para ir ao meu programa e aí eu recebi e tal, e eu gostei muito dele no primeiro dia que eu entrevistei. E ele estava ainda escrevendo o livro dele, que chama Mulheres de Aço e de Flores. Aliás, ele já havia escrito alguns contos e pediu para eu ler. Eu li, gostei, ajudei a achar uma editora e a gente ficou amigo dessa época. E nasceu o Cartas entre Amigos, né, de um projeto que eu desenvolvi junto com ele, e que são cartas, na verdade eram e-mails, né? Hoje é uma pena que a gente não escreva cartas, era bonita a época. É verdade, né? As pessoas esperavam um carteiro com uma carta. Escrevi muita carta pra minha avó, viu, Gabriel? Escrevi muito pra ela, dona Nair. Deve estar escutando a gente agora. Você parece jovem, mas não é tão jovenzinho assim, né? Sou um pouquinho mais velho que você, tenho 27. Um pouquinho mais velho, né? E aí a gente escreveu o livro e eu acho que ficou muito bonito, assim, porque é um livro de sentimentos, né? Sim, de dores, de inspirações, de né? literatura, mas cada um fala da sua vida, né? Eu li os 2, viu? Gostei muito. Você já leu os 2? Comprei para dar de presente pro seu Moacir Barbieri, que também está nos escutando lá no Barracão, para outros amigos, seu Júlio Bridon. Você que comprou, então, os livros? Dei de presente, né? Adoraram. Vendeu bem porque você comprou, então. É verdade, ajudei. Gabriel, existe alguma história que você ainda não relatou em nenhum livro e que daria para dar uma brechinha aqui pra gente? Eu já fui advogado de júri, né? No começo da minha carreira. E um júri que eu fiz foi muito interessante, foi a história de uma mulher que havia matado o marido. E era uma história muito triste, assim, que a mulher estava grávida, o marido bateu, e ela não queria matar o marido, ela pegou a arma e deu um tiro nele. E é uma história que um dia eu vou escrever um romance disso, porque o júri foi muito bonito, ela acabou sendo absolvida, né, foi legítima defesa, o marido estava dando uma surra nela, e ela pegou a arma, assim, mulher desesperada, grávida de 6 meses. E foi interessante porque quando ela foi condenada, né, no primeiro julgamento ela foi condenada, toda a cidade ficou contra essa mulher, porque o marido tinha sido prefeito da cidade, era um homem muito querido e tal. E quando eu fui conversar com ela a primeira vez, ela tinha uma fragilidade, e ela amava tanto aquele homem, ela falava daquele homem assim, como se ele estivesse vivo. E eu via aquela mulher e falava assim, ela não tinha que estar presa, né? Sim. Não é uma mulher que coloca em risco a sociedade, ela não matou por vingança, ela não premeditou a morte do marido, ela estava apanhando, grávida, desesperada, apaixonada, a arma em cima, não aguentava mais, pegou. E eu quero contar essa história até para falar um pouco dessa complexidade que são os sentimentos humanos, o que é o ciúme, o que é a paixão, o que são as relações doentias. Ontem foi uma pesquisa que é assustadora, né? Eu até fiquei relendo várias vezes para ver se ela estava certa, mas está certa. É uma pesquisa do Ministério da Justiça que mostra que a cada 12 segundos uma mulher é estuprada no Brasil. Nossa, é triste demais. Isso é uma coisa absolutamente assustadora. Quer dizer, nesse tempo que a gente está conversando, olha a quantidade de mulher que já foi estuprada. E é uma sociedade doente, né, que não consegue respeitar a mulher. Essa mulher que matou o marido, por exemplo, ela tinha marcas pelo corpo de ter apanhado do marido, né, com fio de ferro, queimada. Aí alguém pode pensar, poxa, mas por que ela não largou o marido? Porque não é simples assim. E naquela época, né, eu fiz esse júri, eu tinha 22, 23 anos, era mais difícil ainda. Uma mulher com filho, grávida, largar, cidade pequena, vergonha de largar o marido. Hoje as coisas mudaram um pouco, né? Exato. Professor Gabriel, olha, nós temos aqui infelizmente, muito assunto, e isso quer dizer que vou convidá-lo a vir à minha cidade para conhecer aqui a cidade de Coração do Vale, a minha cidade de Gaspar. Eu queria agradecer aqui os ouvintes que estão nos mandando e-mail, nos ligando aqui, a Maria Domingos Machado, Gessiane de Souza Machado, Marli Pofo, Rosélia dos Santos, Eduarda Vandalen, Nilson da Silva Santos, o Raul Neves, nosso amigo Raul Neves aqui da TV Gaspar. E quero dizer, professor Gabriel Chalita, que foi incrível, né, essa experiência com o senhor aqui, né, com todos os nossos ouvintes, né?
Vou divulgar aqui que a Marli Poffo e a Eduarda Van Dalen foram contempladas com o livro de Vossa Excelência, né? Quero ver como é que nós vamos fazer para pegar o autógrafo agora do senhor para mandar para elas, né? Eu vou engaspar para autografar. Opa, olha, será muito bem-vindo aqui. Gabriel Chalita, meu amigo, muito obrigado, foi uma honra recebê-lo em nossa cidade, mesmo que ainda por telefone, mas aguardando aqui de forma ansiosa a sua visita. Eu deixo então à disposição os microfones aqui da Rádio Sentinela do Vale para você dar uma mensagem final para a nossa cidade. E eu quero agradecer, né, esse privilégio, né, de entrar na casa das pessoas, no carro das pessoas. O rádio tem esse poder, né, fazer com que você faça companhia para as pessoas. Agradecer, Marcelo, o seu trabalho aí, né, alguém tão apaixonado pela própria cidade, por esse tema da política, da ética. Desejar a todos os nossos ouvintes que vocês tenham um lindo final de semana e que a gente possa refletir sobre isso mesmo, a vida como um dom de Deus e o que a gente pode fazer para viver a vida com beleza, com leveza, com dignidade. Joia. Professor, meu forte abraço aqui carinhoso, muito obrigado. E desejo a todos os nossos ouvintes, muito obrigado, agradeço a Rádio Sentinela do Vale e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço.